Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos vós. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Neste momento que nós estaremos meditando agora na sua palavra, peço aos irmãos, por favor, abram suas Bíblias. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, nós leremos versos 1 até o verso 6. Nós temos feito uma série de exposições na primeira epístola de Pedro e hoje estamos dando sequência a esta série e vamos ler a passagem que se encontra no capítulo 3, versos 1 até ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Vamos orar, pedir a Deus que nos convença através da sua palavra. Pai querido, é com muita humildade que nos apresentamos diante do Senhor. Através desses cânticos estamos reconhecendo a Tua grandeza, a perfeição das Tuas virtudes e a segurança que Tu nos transmite pelo caráter, pelo testemunho do Senhor. Nós nos sentimos na Tua presença seguros e protegidos e, portanto, nos sentimos à vontade para confessar ao Senhor a nossa dependência, para expressar ao Senhor a nossa expectativa de sermos por Ti transformados a cada dia mais e mais. Estamos aqui diante da Tua palavra e rogamos ao Senhor que nos abençoe, edificando-nos, abrindo os olhos do nosso entendimento, dando-nos a compreensão necessária para não apenas, Senhor, entendermos a Tua palavra, mas também para praticá-la, para colocá-la em prática. Dá, ó Deus, a cada um de nós este temor ao coração. Nós rogamos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sem dúvida alguma, a família, o lar, é o principal campo missionário para todos nós. É muito comum encontrarmos, não apenas nesta igreja, mas de uma forma geral, casamentos mistos, que é a conjugação de uma parte crente com uma parte incrédula. E estes casamentos mistos, eles ocorrem por muitas razões, dentre as quais, quando uma parte decide consagrar a sua vida ao Senhor depois de ter casado com alguém. E agora, dentro de um casamento, temendo ao Senhor e desejando andar nos seus caminhos, segundo a instrução da sua palavra, se vê em conflito com uma outra parte que não tem o mesmo interesse, que não tem a mesma orientação, que não tem os seus valores transformados, tais como aqueles que estão presentes naqueles que temem ao Senhor e que já entregaram suas vidas ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele instrui em 1 Coríntios capítulo 7, versos 12 ao verso 13, que a mulher crente, quando casada com um marido que não é crente, e este consente em viver com ela, ela não deve se separar dele. Ela não deve propor o divórcio. Pelo contrário, ela deve empreender todos os esforços possíveis para preservar a aliança do casamento, mantendo-se fiel diante do seu marido. Este é o mesmo ensino que nós encontramos aqui nas palavras do apóstolo Pedro, neste contexto no qual ele está tratando sobre o dever do crente de se sujeitar às autoridades. Primeiramente, Pedro, aplicando a doutrina da salvação, diz que os crentes, eles devem oferecer às autoridades civis submissão. É isso que ele ensina, versos 11 até o verso 17. Do verso 18 até o verso 25,
Pedro vai agora no ambiente profissional instruir os crentes para que ofereçam submissão e honra aos seus empregadores. Agora, por fim, ele está tratando a submissão dentro do âmbito familiar e, particularmente, ele se dirige não só às mulheres crentes, mas às mulheres crentes que estão casadas tendo um marido que não é crente no Senhor. E ele dá às mulheres em particular, na próxima oportunidade nós estaremos abordando o que ele ensina a respeito dos homens, mas a palavra de Pedro é dirigida especificamente para essas mulheres crentes que estão casadas com maridos não crentes. E ele começa essa passagem trazendo uma exortação. A exortação é que elas devem ser sujeitas ou submissas a seu próprio marido, com a expectativa de ganhar o seu marido. E aí, a partir da parte B do verso 1 até o verso 6, Pedro vai trazer uma aplicação, porque a sujeição da mulher pode ser compreendida de várias maneiras. Então Pedro teve o cuidado de instruir as mulheres sobre como elas podem apresentar um comportamento submisso e honroso aos seus maridos, mesmo quando eles não são obedientes à palavra. É isso que nós vamos ver nesta ocasião. Eu peço aos irmãos que dirijam mais uma vez o olhar para o que diz o texto, a parte A do verso 1 do capítulo 3, onde ele traz essa exortação: mulheres, sede igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Esta é a exortação que Pedro traz às mulheres. A submissão da mulher ao seu próprio marido encontra a sua razão no propósito da sua criação. Quando nós vamos para o livro do Gênesis, nós vemos ali Deus criando primeiramente o homem. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, a razão do homem ter sido criado primeiro. Isso tinha relação com uma questão de autoridade. Então Deus cria o homem primeiramente e dá ao homem 4 missões, 4 funções. Primeira, ele deveria cultivar o jardim. O ambiente da sua residência tinha que receber esta influência transformadora. Adão tinha que ser um agente de transformação do seu meio ambiente. Outra exortação, outra função ou responsabilidade que Deus confiou ao homem foi de guardar o jardim. A palavra em hebraico aqui, guardar, tem referência a uma vigilância, porque dentro do jardim já havia uma ameaça. É o que nós lemos a partir do capítulo 3, verso 1. Então, cabia a Adão, no contexto do jardim do Éden, vigiar e proteger o ambiente do jardim. Terceira atribuição que Deus deu a Adão: ele não deveria tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas preservar-se fiel na aliança com o Senhor. Poderia comer livremente de todas as árvores do jardim, mas aquela em específico ele não deveria comer. E no dia em que ele comesse daquela árvore, ele certamente morreria. Então cabia a Adão manter-se obediente ao Senhor. A quarta função, responsabilidade que Deus confiou ao homem foi de dar nomes aos animais. E diz o texto que os nomes que o homem desse aos animais, este seria o nome deles. E esta também é uma função de autoridade. O homem daria nome aos animais, e o nome que o homem desse aos animais, Deus respeitaria, Deus ratificaria. Veja que todas as funções, a ordem da criação e as funções que Deus conferiu ao homem, tinha íntima relação com o exercício de autoridade. Até então, a mulher não tinha sido criada, ela fora criada depois, e ela fora criada com a missão de auxiliar o homem, e não usurpar a sua posição. Ela foi criada para ser auxiliar, e a submissão da mulher tinha esta perspectiva
de auxiliar o homem a manter-se fiel diante do Senhor, auxiliar o homem a cumprir o mandato de transformar o seu ambiente, auxiliar o homem no mandato de guardar o jardim, de proteger o seu lar, auxiliar o homem nas decisões que ele deveria tomar. Portanto, quando falamos sobre submissão feminina, nós temos que recorrer ao propósito que Deus estabeleceu na criação da mulher. E em todas as Escrituras, Antigo e Novo Testamentos, nós encontramos o ensino, a instrução para que as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos. Mais especificamente no Novo Testamento, encontramos a ordenação em Efésios capítulo 5, verso 22, Colossenses capítulo 3, verso 18, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 11, e eu destaco o ensino de Paulo na epístola a Tito, na carta a Tito, capítulo 2, versos 3 ao verso 5, onde ele exorta as mulheres idosas a instruir as jovens recém-casadas a amarem os seus próprios maridos e lhes serem submissas, para que a palavra de Deus, disse o apóstolo Paulo, não fosse difamada. O apóstolo Paulo compreendia que a submissão feminina era uma expressão, era um resultado da sua profissão de fé. Então, se a mulher não fosse submissa ao seu próprio marido, ela comprometeria o testemunho da palavra de Deus, e esta é a preocupação do apóstolo Paulo com esta instrução ao pastor da ilha de Creta, Tito. Obviamente, quando falamos a respeito de submissão da mulher para com seu marido, este assunto pode causar euforia aos homens, mas pode causar demasiada ansiedade nas mulheres. Porque uma coisa é a mulher estar submissa honrosamente ao marido que teme ao Senhor, que é sensível às suas necessidades e que tem a preocupação de, em fidelidade ao Senhor, ser um agente de transformação do seu lar, de ser um protetor do seu lar, de ser uma inspiração pelo seu testemunho fiel ao Senhor, à mulher, e ainda ser um homem seguro e altamente comprometido com a palavra de Deus na tomada das decisões. Para uma mulher se submeter a um homem assim, que oferece este nível de segurança moral, espiritual e em todas outras perspectivas, é algo simples. Mas imaginemos por um instante como seria a experiência de uma mulher submissa a um homem cujo coração é perverso, cujo testemunho é pervertido, que é egoísta, que é insensível para com as suas necessidades existenciais. Então, esta perspectiva da submissão feminina não pode ser concebida olhando para as experiências da sociedade em geral. Nós temos que recorrer às Escrituras e entendermos em que sentido a Escritura exige que a mulher seja submissa ao seu próprio marido. Não se trata de uma submissão cega e inconsequente, exigindo que ela se sujeite à alienação espiritual do seu marido, ao autoritarismo, que também conhecemos como machismo, e outros abusos humilhantes. A tolerância cristã, alimentada pelo amor, perdão e submissão, que são valores bíblicos que todos nós aprendemos, não exige que a mulher seja passiva e conformada a ser tratada como um capacho, sendo pisoteada pelos pés da ignorância ou por parte de comportamentos destrutivos de homens ímpios. Pelo contrário, Deus criou as mulheres para ajudarem os seus próprios maridos a se tornar e permanecer obedientes a Deus. Assim como nós lemos lá em Gênesis, quando Deus cria a mulher com o propósito de auxiliá-lo. Existe uma perspectiva limitada da submissão da mulher, no sentido de auxiliar o marido a permanecer obediente ao Senhor. Portanto, a esposa deve aceitar seu lugar na família como uma função, uma posição, um lugar honroso, confiado pelo próprio Deus, sob a liderança de seu marido, a quem Deus estabeleceu como cabeça no lar, mesmo quando ele não obedece à palavra. Porque a submissão feminina
ao homem é uma submissão, em primeiro lugar, ao Senhor. O marido pode ser infiel, o marido pode não obedecer à palavra, mas ela permanece na função para a qual Deus a designou, porque, em primeiro lugar, a sua fidelidade é ao Senhor. E quando Pedro usa essa expressão para qualificar o marido que impõe sobre a mulher um grande desafio à sua submissão, de não obedecer à palavra, muitos vão ler este texto interpretando que se trata aqui de uma prática e não de um estado. Vão argumentar que esta descrição, ela se refere a homens espiritualmente negligentes, indisciplinados e omissos para com as suas obrigações diante do Senhor. Contudo, eu não reconheço esta interpretação como sendo legítima na Escritura por algumas razões. Primeiro, a palavra não obedece é uma palavra só no grego. Apeito, esta é a palavra. A é uma partícula de negação e peito é um verbo no grego que significa persuasão. O que essa palavra significa é alguém que não se deixa ser convencido. O homem que não obedece à palavra, do ponto de vista etimológico da palavra, é aquele que não se permite ser convencido. Ele não aceita ser persuadido a percorrer o caminho do Evangelho. E por isso ele é obstinadamente desobediente. Ele não obedece à palavra porque ele não aceita se sujeitar à palavra de Deus. Em segundo lugar, esta expressão é sinônimo de um descrente. E não precisamos nem sair da epístola de Pedro. Dentro da epístola de Pedro, nós facilmente entenderemos em que contexto Pedro se referiu ao homem que não obedece à palavra. E eu peço aos irmãos que leiam comigo 3 passagens. Primeiramente, capítulo 2, verso 8. Vire a página da sua Bíblia, por favor. Capítulo 2, verso 8. O apóstolo Pedro diz assim: pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Outra passagem, capítulo 3, verso 20. Aqui Pedro está se referindo aos homens nos dias de Noé, que eram desobedientes. Olha o que ele diz no verso 20 do capítulo 3. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Última passagem, capítulo 4, verso 17. Pode conferir. Pedro diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, nós não podemos ler esta descrição que Pedro faz do homem que não obedece à palavra, sem o entendimento de que se trata do seu estado e não apenas da sua prática. Pedro está aqui se referindo ao homem não regenerado, ao incrédulo, não apenas a um crente indisciplinado e omisso dentro de casa. E quando ele diz, no verso 1 ainda, que a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, Pedro não está dizendo que a palavra ela não é necessária, que o Evangelho não é necessário. A suposição aqui é que esse marido ouviu e conheceu o Evangelho, mas ele se recusa a atender o Evangelho. Então, para evitar maiores danos conjugais, até mesmo o próprio divórcio, Pedro exortou para que as mulheres crentes e casadas com maridos incrédulos parassem de falar e passassem a demonstrar a palavra em suas condutas cristãs no casamento. Em circunstâncias tais, muitas mulheres, sob pressão, elas podem oferecer pelo menos 3 reações. Legitimamente, elas querem que seus maridos sejam crentes.
Elas querem que seus maridos obedeçam a palavra, que andem nos caminhos do Senhor e tenham prazer nos interesses de Deus, como participar da comunhão cristã na igreja, ter momentos de oração, ter momentos de devoção bíblica, de lutar contra a natureza pecaminosa, de ser um exemplo para os seus filhos de como andar nos caminhos do Senhor. Mulheres legitimamente cristãs têm esse anseio pelos seus próprios maridos, mas muitas vezes elas se sentem impotentes, por tanto falar, por tanto pregar, por tanto insistir, e eles não esboçarem um sinal de reação na perspectiva que ela apresenta nas suas orações diante do Senhor. Então, algumas tentações podem cercar tais mulheres, e certamente essas preocupações estavam inspirando a preocupação de Pedro, porque elas estavam casadas e os seus maridos incrédulos estavam consentindo em viver com elas. E para evitar que danos maiores pudessem acontecer, Pedro então aborda esta exortação aqui, visando, sobretudo, proteger, preservar o ambiente conjugal. Uma das tentações que mulheres nesses contextos podem sofrer é de importunar frequentemente o seu marido, tentando impor a sua fé nele. E isto, sem dúvida alguma, faz mais mal do que bem, pois promove a desordem no casamento e até é causa de muitas brigas. Então Pedro está dizendo: parem de falar, porque já ouviram, conhecem e estão insistentemente recusando. Então basta. Não fiquem insistindo mais neste assunto. Comecem a demonstrar a palavra no comportamento de vocês, na conduta de vocês. Então, esta é uma tentação que a mulher pode sofrer, de ficar importunando tanto o marido a crer no que ele não crê, porque ela quer que ele creia, a ponto dele dizer: eu não suporto você e eu preciso te deixar. Uma segunda tentação que a mulher pode sofrer é da omissão do seu auxílio e até mesmo a oferta de afetos, porque ela está tão ressentida e amargurada com este marido que ela pode simplesmente se anular como mulher cristã no ambiente do seu casamento, se omitindo do seu auxílio e também dos afetos, buscando a resignação dentro do casamento. É totalmente possível que um casal viva juntos debaixo do mesmo teto e ao mesmo tempo estejam divorciados. E esta não deve ser a experiência buscada intencionalmente por mulheres cristãs no casamento. Uma terceira reação que a mulher neste contexto pode oferecer, uma terceira tentação, é dela tão chateada com este marido, por não ouvir e por não atender a palavra que ela prega, que ela ensina, que ela fala, é que ela acabe apresentando ao seu marido reações desrespeitosas e até mesmo rebeldia para com a autoridade que Deus confiou aos seus próprios maridos dentro de casa. E para deixar esta exortação mais clara e esta instrução mais bem direcionada, Pedro então apresenta, por fim, uma aplicação que começa na parte B do verso 1 e vai até o verso 6. E aqui nós lemos no verso 1 e no verso 2 uma orientação de Pedro às mulheres neste contexto, que elas devem se concentrar na conduta delas, mais que em suas palavras. Ele diz: para que sem palavra alguma sejam ganhos por meio do procedimento de sua esposa, verso 2, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, ou seja, cheio de respeito. Cheio de respeito. Há uma relação deste ensino que Pedro apresenta aqui com aquele que nós lemos no capítulo 2, verso 12. Você pode conferir mais uma vez comigo o que diz o verso 12 do capítulo 2. Ele diz aos crentes: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio dos incrédulos, no meio daqueles que não obedecem à palavra, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É possível que
no comportamento cristão e verdadeiramente piedoso de mulheres crentes, diante de maridos incrédulos, sejam constrangidos a glorificarem a Deus pelo testemunho dado através do seu comportamento. A Bíblia considera ser totalmente possível, pelo comportamento da mulher, honesto e cheio de temor, ganhar o marido. E quando Pedro diz que é possível ganhar o marido incrédulo, ele não está aqui falando sobre a salvação do marido. O marido jamais pode ser salvo pelas obras da mulher. A salvação é resultado da graça de Deus, recebida mediante a fé em Cristo Jesus somente. Então Pedro não está se referindo a ganhar o marido no sentido de salvá-lo pelo seu comportamento, mas de estimulá-lo a abandonar o comportamento desobediente, ganhar a sua simpatia, ou quem sabe até mesmo apoio no exercício da sua fé. Eu trago aqui um testemunho que George Miller, que foi um missionário inglês entre 1805 a 1889, ele, durante os anos do seu ministério, tanto na Inglaterra, como também nos Estados Unidos, na Austrália e também na China, ele se preocupou muito com as crianças desamparadas. E uma das marcas mais relevantes do ministério de George Miller foi a instalação de orfanatos que serviram para acolher essas crianças e dar uma esperança moral e digna para aquelas crianças. Foi um dos missionários mais relevantes da sua época. Ele conta em um dos seus escritos que ele tinha um amigo abastado, tinha muito dinheiro, e ele tinha o hábito de, à noite, ir para o bar e ficar com os amigos bebendo até tarde da noite. A sua esposa, uma mulher crente, ela ficava o aguardando até a sua chegada. Ela não dormia, ela se privava do seu descanso para estar preparada para receber o seu marido incrédulo, que estava se ocupando à noite com bebidas alcoólicas no meio de amizades não muito adequadas. Em dado momento, este homem, no meio dos seus amigos bebendo, ele disse o seguinte: olha, eu tenho certeza que se eu sair daqui agora com vocês, tarde da noite, e formos para casa, vocês encontrarão a minha esposa acordada, me aguardando. E mais, se eu chegar nesta hora e ainda pedir para que ela faça uma comida, ela ainda faz comida. A sua esposa tinha o hábito de ficar esperando pelo seu marido e sempre o recebia com alegria. Poderia estar mal, alcoolizado, mas o seu marido estava voltando para casa. E ela, como crente, recebia o seu marido com alegria, cuidava dele, ajudava no banho, preparava a comida e o colocava para dormir. Por isso que o marido tinha essa confiança, que se ele fosse para casa naquela hora com seus amigos, eles poderiam testemunhar isso. E eles falaram: queremos ver isso. Eles saíram do bar alcoolizados, foram para casa. E o que eles encontraram? Aquela mulher de madrugada, acordada, esperando pelo marido. E agora ele chega com seus amigos. E sabe o que aquele homem fez? Pediu para a mulher preparar uma refeição. Ela, sem murmurar, sem questionar, sem reclamar, foi para a cozinha preparar a comida para receber o seu marido com os seus amigos àquela hora. Naquele momento, os seus amigos começaram a questioná-lo, dizendo: como você foi capaz de ser tão mal como uma esposa, tão bondosa como a sua esposa? E eles ficaram tão envergonhados do seu amigo que eles resolveram sair da sua casa. E foi quando ele, envergonhado pela sua perversidade, envergonhado pela seu comportamento, viu, diante de uma bondade, de uma graça tão grande daquela mulher, ele entrou num profundo arrependimento. Resolveu procurar a sua esposa, confessou o seu pecado para ela e pediu para que orasse por ele, porque ele gostaria de viver a mesma fé que a sua esposa estava vivendo. George Miller conta essa história, e é uma história que nos faz lembrar dessa passagem, que o bom comportamento piedoso da mulher, por mais aparentemente que seja injusto, a palavra encarnada nela, no seu testemunho,
honesto e cheio de temor, pode constranger o homem na perversidade e na incredulidade do seu coração. Segunda instrução de Pedro se encontra nos versos 3 ao verso 4. Primeiro, ele diz para as mulheres se concentrarem no seu comportamento, na sua conduta, mais que em palavras. Em segundo lugar, versos 3 ao verso 4, ele instrui a mulher crente casada diante de um marido incrédulo para que mantenha o foco na direção certa. Olha o que diz o verso 3 e o verso 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ele chama atenção para que as mulheres recusem qualquer forma de vaidade exagerada, ostentação ou supervalorização de penteados, adereços e roupas. O ponto de Pedro aqui é que a mulher deve muito mais estabelecer coerência entre a vida interior de santidade e submissão a uma conduta diante do seu marido. Ela deve ser atraente, não por paixões baseadas em aspectos externos e passageiros, mas por um caráter piedoso, que é o traje moral e espiritual que embeleza qualquer mulher que se reveste dos valores da palavra de Deus, qualquer mulher que se reveste de obediência e temor diante do Senhor, se torna no seu caráter uma mulher admirável, digna de honra, belíssima, assim como nós lemos a mulher descrita em Provérbios capítulo 31. Um dos aspectos dessa beleza é a submissão respeitosa ao seu próprio marido, como testemunhada por mulheres piedosas do passado, cujo exemplo destacado é o de Sara. E aqui nós chegamos na parte final, quando ele cita o exemplo de Sara, versos 5 ao verso 6, que lemos assim: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Em Gênesis capítulo 18, verso 12, depois que a boa notícia chega a Abraão, de que ele haveria de ter um filho, e que a promessa seria cumprida, Sara se resigna, e ela fala para si mesma, segundo o texto, ela tem um diálogo consigo mesma. Nesse diálogo privativo, ela se refere a Abraão como Senhor. Ela poderia ter optado em chamar Abraão de Senhor publicamente, mas ela preferiu, na verdade, reconhecer na sua vida interior Abraão como Senhor da sua vida, alguém que detinha a autoridade conferida por Deus para governar a sua casa. E assim ela demonstrou no seu respeitoso comportamento e relacionamento com o seu marido. Assim, as mulheres que seguem este exemplo, imitando o seu caráter, se tornam, não biologicamente, mas pela semelhança com o testemunho de Sara, filhas dela, e igualmente abençoadas pelo Senhor. A mulher que segue este caminho, ela pode esperar pelas bênçãos de Deus. Eu quero terminar trazendo uma única reflexão para todos nós. Meus irmãos, um assunto como este, para a nossa sociedade, é considerado ultrapassado, porque tudo na nossa sociedade, ou quase tudo na nossa sociedade, você há de encontrar estímulos para que as mulheres sejam rebeldes para com seus maridos, usurpam a sua posição de autoridade dentro do lar, que os desonrem quando os interesses pessoais entram em conflito com os interesses dos seus maridos. Contudo, apesar da sociedade ter esta orientação, a palavra de Deus não mudou e a ordem familiar também não mudou. Deus estabeleceu uma ordem familiar na qual o homem é o primeiro responsável pelo governo do lar e a mulher é responsável por auxiliá-lo nesta missão.
Deus colocou o homem na posição ou na condição de liderança e deseja que a mulher reconheça a sua autoridade esta que foi confiada por Deus. E se foi confiada por Deus, a mulher deve se dispor e oferecer ao seu marido, mesmo quando ele não obedece à palavra, um relacionamento submisso e também respeitoso. Este é um ponto. Segundo, se o marido incrédulo, se você está casada com um marido que é incrédulo, que neste sentido não obedece à palavra de Deus, e se ele exigir que você desobedeça ordens expressas nas Escrituras, você deve desobedecer o seu marido e manter-se fiel ao Senhor. E quem diz isto não sou eu, é o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, onde ele diz que se a mulher casada com um marido que é incrédulo, e ele em conflito com a fé dela, se recusando a andar no caminho dela, e não aceitando a fé da mulher, e sendo contrariado por exigir que ela ande por caminhos de idolatria, e ela se recusando a seguir por este caminho, se ele neste caso desejar se apartar, o apóstolo Paulo diz que se aparte. E o pensamento do apóstolo Paulo é bastante claro, é que nós temos um Senhor que está acima de qualquer instituição humana. Ele é o governante supremo da nossa vida. E quando qualquer instituição humana, incluindo maridos, crentes ou incrédulos, exigem das suas mulheres que desobedeçam a palavra de Deus e sigam por um caminho de rebeldia ao Senhor, estas mulheres devem desobedecer os seus maridos e manter-se fiel ao Senhor. Se, porém, envolver um privilégio cristão e não um dever claro das Escrituras, e o marido incrédulo exigir algo que cria conflito com os interesses da mulher, a esposa deve se sujeitar e abrir mão deste privilégio. O casamento misto não é o ideal para nenhum de nós. Como eu disse, o casamento misto, ele pode ocorrer quando uma parte decide consagrar a sua vida ao Senhor, depois que já se casou com um marido incrédulo. Mas o casamento misto nunca deve ser procurado, planejado pelos verdadeiros cristãos. É isto que, inclusive, a nossa confissão doutrinária, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 24, prescreve a todos os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. E há fundamentos bíblicos claros para tal afirmação. E uma vez que você se encontra em um casamento misto, você tem que agora, numa condição mais difícil, administrar o relacionamento com o seu marido, mas não solicitar o divórcio e a separação se ele consente viver com você. E nesse sentido, alguns privilégios cristãos, eles precisam ser renunciados para preservar a aliança do casamento. Nem sempre a mulher terá o prazer de ter o seu marido num culto público. Nem sempre a mulher terá o prazer de contar com seu marido no momento de aflição para buscar a Deus em oração. Nem sempre a mulher poderá contar com a liderança espiritual do seu marido no âmbito familiar quanto à educação cristã dos seus filhos, porque ele nem sequer obedece à palavra. E estes são apenas alguns dos prejuízos que devem ser administrados por mulheres crentes quando casadas com maridos incrédulos. Podemos desobedecer legalmente a qualquer autoridade quando essa autoridade nos ordena fazer algo que Deus proíbe ou nos proíbe de fazer algo que Deus nos ordena. Este ensino da palavra de Deus é amparado no testemunho de Jesus Cristo, na relação que Ele sustenta com a igreja. A mulher deve olhar para o modo como Cristo está unido à igreja e como a igreja está unida com Cristo. Este deve ser o testemunho inspirativo para todas as mulheres cristãs. A sua submissão é, em primeiro lugar, a Cristo Jesus, que deu a sua vida pela igreja e a resgatou, e, portanto, a igreja está tão unida a Cristo
e tão submissa a Ele, que jamais essa união pode ser quebrada, porque é resultado da obra expiatória de Jesus Cristo. Assim, as mulheres devem compreender que a sua submissão deve ser uma evidência do seu temor para com o Senhor da sua vida, mesmo quando o marido não obedece à palavra. Que Deus dê forças e sabedoria a cada uma das irmãs nesta nobre missão de ser sujeitas a seu próprio marido, mesmo quando ele não obedece à palavra, para que, sem palavra alguma, seja ganho ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Vamos orar.